Mestre em Direito Econômico, o advogado e professor Rodrigo Chauvet fala do livro mais recente dele aqui no Iluminuras. E lembra que, apesar de atingir muita gente, o tema é pouco abordado: os aspectos jurídicos do transporte aquaviário de passageiros. Antes, a conversa é com a escritora Mariana Carpanese. Ela fala dos livros que publicou, de autores preferidos e de um processo criativo bem diferente. Formada em Direito, Mariana estudou fotografia autoral nos Estados Unidos, pesquisou genocídio, escreve e ilustra os livros que publica. Tudo bom, Mariana? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Você tem formação variada, mas eu sei que você gosta mesmo é de ler e escrever. Você diz, inclusive, que essa talvez é a única linha contínua da sua trajetória. É a sua paixão mesmo? Acho que desenhar também junto. É difícil definir, né? Porque eu tenho uma formação variada, como você falou, né? Fiz Direito, depois fiz mestrado em Relações Internacionais, mas mais na linha da História. Depois comecei um doutorado, fiz 4 anos em História. Mas essas coisas não me definem muito como sujeito, assim, e nem escritora, eu acho. Eu acho que eu me vejo mais como uma artista nesse campo assim, mais estendido da escrita, com objeto do livro também, assim. E como foi essa formação? Alguém foi responsável? Eu sei que seus pais têm uma responsabilidade nesse ponto. Como é que você se formou? Então, essa coisa que você falou, né, da linha, dessa trajetória, assim, como sendo a escrita e os livros como sendo grande linha, é mesmo, assim, aconteceu comigo uma peculiaridade que é muito, não sei explicar, meio inexplicável. Os meus pais gostam muito de ler, especialmente meu pai. E eu não sei porquê, assim, meu irmão não teve isso, ele teve outra fascinação, que é mais a coisa da natureza, mas eu tive uma fascinação desde muito pequena com os livros das casas dos meus pais, assim. E eu lembro, assim, minhas memórias de infância são todas perpassadas por essa biblioteca dos meus pais, assim. É um negócio muito forte, eu olhava aqueles títulos, tinha uns títulos muito engraçados, eu ficava imaginando o que era aquilo. E tinha uma máquina de escrever, eu ficava assim, tac, 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 naquela máquina quando me alfabetizei. Então, eu acho que não foi nada muito, digamos, intencional, mas aquele universo, não sei, aquele universo, aquele entorno ali me fascinava muito, assim. Te encantou? Me encantou, não sei porquê. E o que te encantou? Os livros nas prateleiras, as histórias que seu pai contava? Conta pra gente. Acho que o livro da prateleira é muito ridículo, mas me encantou muito. Tinha uns títulos que eu achava, o que é isso? Tinha um que chama A Terceira Onda. Eu ficava, o que é isso? Aí tinha uns do Henry Miller, assim, tudo em português, meus pais não leem outras línguas, né? E eu achava aquilo tudo muito, assim, tinha as capas, aí eu ficava tirando as capas e vendo as capas. Tinha um que chamava, acho que era o Diabo e o Bom Deus, que era uma capa roxa. Tinha o Vermelho e Negro do Stendhal, que também não sei porquê, assim, era um livro de capa dura que eu amava. E assim, eu tinha as preferências sem nem saber do que se tratava. Então, os próprios livros, como objetos, me deixavam muito doida. Assim, eu não sei, eu queria muito ficar dentro deles. E também tinha as historinhas, assim, meu pai, né, na verdade, lá em casa, meu pai contava historinhas pra gente. E ele tinha uma coisa muito forte com a mitologia grega. Ele é um pesquisador, na verdade, da área da ecologia, assim, né, um cientista, mas ele tinha sempre um gosto muito, muito singular, assim, pela literatura, por alguns autores, assim. Então, os russos, ele gosta muito dos russos, assim, o Tolstói, ele gosta muito do Tchekhov, do Gogol. E ele gosta muito de mitologia grega, não sei porquê. Então, para a gente dormir, eu e meu irmão, ele contava as historinhas. Então, a gente nunca gostou de livro mesmo, né? Tinha os livros, mas tinha um outro universo das histórias que era dissociado dos livros, no primeiro momento. E a gente deitava na rede, a gente morava em Curitiba, e ele ficava contando as historinhas, inventando, assim, e usando referências da mitologia grega. Até vocês dormirem. Até a gente dormir. E ele inventava também, ele é muito culto, assim, então ele inventava trazia uns personagens do Dom Quixote, Doroteia, uns filósofos, Arquimedes, e colocava lá na mitologia, era muito doido. E acho que isso criou, assim, né, nessa primeira infância, um universo ficcional muito consistente, assim, inconsciente também, né, tá lá. Eu vou pular vários anos aí e já vou direto aqui para o seu primeiro livro, O Mundo Sem Anéis. Tem uma história interessante, você fez uma viagem de bicicleta longa e resultou nesse livro aqui. Sim. Conta pra gente um pouco dele, por favor. Dele ou da viagem? Da viagem e do livro. Vou começar pela viagem, então, certo. né?
Bom, na época eu estava morando na Suíça, entre Genebra e Paris, estava fazendo doutorado. E aí eu estava lá, enfim, era uma situação, eu estava muito confusa sobre fazer esse doutorado ou não. Não estava me sentindo muito feliz assim com a escolha. Não sabia se eu queria seguir isso na minha vida e ao mesmo tempo era muito pesado para mim. Tenho essa bolsa, tenho essa instituição, era difícil largar. E aí, como eu não tinha muita solução, eu resolvi não solucionar, resolvi andar de bicicleta com uma amiga, que era brasileira e morava lá. E a gente foi durante 15 dias, e aí juntas, né, ela fez um roteiro, ela era super organizada. Aí depois de 15 dias ela voltou e eu tive uma coisa que eu nunca tive na vida, assim, eu falei, eu não quero voltar não, essa minha vida eu não quero, não tô afim. E eu resolvi continuar, assim, meio maluca mesmo, ninguém nunca entendeu, assim, não era uma coisa como é hoje. A pessoa vai e nunca mais volta. Vou tirar 15 dias de férias, de repente não voltou. E aí eu falei, não, vou continuar. Mais 15 dias, assim. Aí eu fui para Santiago de Compostela. Tudo isso começou na costa atlântica da França, até a fronteira com a Espanha, esses primeiros 15 dias. Aí eu fui para Santiago de Compostela, e aí quando cheguei em Santiago, essa sensação continuou muito presente. Assim, eu não quero voltar para minha vida, eu não sei o que fazer com ela. Não sei resolver ainda, então vou adiar a decisão, vou ficar fazendo coisas que eu gosto, que é pedalando, assim. Só que eu não tinha muita experiência, sou super fumante, assim. E eu continuei, assim, continuei durante 3 meses e meio. E aí, de uma certa maneira, foi uma forma que eu, não sei, olhando hoje, né, não era tão claro para mim. Era uma forma de suspender um pouco aquelas questões que estavam muito presentes e olhar com uma distância maior. E por que você decidiu publicar, Mariana, transformar essa aventura num livro? Assim, eu nunca tinha pensado em transformar num livro, na verdade. Eu morei 4 anos e meio, quase 5 anos fora. A viagem aconteceu e eu fiquei mais 2 anos e meio fora, depois da viagem, né? Estava morando lá. E numas férias no Brasil, acho que 6 meses depois de viajar, eu encontrei, por coincidência, umas pessoas aqui, amigos de amigos, que tinham acabado de lançar um selo literário. E aí eu não sei, eu tinha vontade na época de publicar umas traduções que eu faço do inglês como hobby e, enfim, criar um selo de maneira mais de entretenimento, assim. E essa amiga falou pra mim, olha, tem uns amigos que fizeram esse selo, fala com eles, assim. De repente eles podem te dar dicas. Então nunca teve essa intenção de encontrá-los, né, para publicar nada. Deu certinho. Deu certinho. Ele sabe que você não faz. Eu falei, eu faço também um livro. Né? E tinha também, ao mesmo tempo, eu fui para a viagem, uma pessoa, né, mesmo fisicamente, e depois voltei muito diferente. E ficou um elo perdido, assim. Porque eu fui e não tinha celular, não tinha computador, não postava foto, nada. Eu sumi mesmo. Sumi. Era uma coisa muito estranha para as pessoas. E eu voltei, assim, 15 quilos mais magra, careca, eu tinha cabelo comprido, gordinha. E assim, super tensa, eu voltei assim, uhul, né? Onde que você foi? Ninguém nem sabia onde que eu tinha passado. Agora, falando nisso, que você fala em sumir, em viajar, não dar notícia, o seu processo criativo é muito diferente. É quase um isolamento. Conta pra gente como é que ele é e por quê que você funciona dessa maneira. Esse livro, eu escrevi durante 9 meses. E eu não conseguia, assim, imagina, pensar. Ir para a minha aula, voltar a escrever. É uma coisa muito, não fazia nenhum sentido isso, assim. É como se eu precisasse emergir na viagem de novo, entrar nela e a partir de dentro dela, dessa experiência de estar em contato com ela de novo, trazer, assim, né, a reflexão. Eu precisava, assim, eu preciso disso. Eu sei de um episódio que você estava numa biblioteca, sem ninguém, seus amigos é que iam até você. É isso? Exatamente. E você os recebia ou também não? Recebia. Nesse livro foi interessante, porque eu escrevi em vários países, né? Depois da viagem, quando eu fui escrever o livro, então eu escrevi um pedaço na Andaluzia, um pedaço na Índia, 3 meses na Índia, um pedaço na Alemanha, um pedaço em Portugal, E era engraçado, porque ninguém que conhecia falava português ali, né? E meu companheiro, na época, eu era casada com um alemão. Então, ele também não falava português. Então, era muito doido, porque eu escrevia e eu não tinha um olhar de alguém, assim, para me dizer o que achava, né, daquilo, assim. Era muito maluco. E eu não sei, assim, foi muito forte para mim. Para mim, é uma coisa meio mágica escrever, não? É um processo muito mágico. E, para mim, é muito necessário entrar em contato com a experiência sobre a qual eu estou escrevendo. Tanto é que você não parou nele, né? A gente acabou de falar de Um Mundo Sem Anéis.
Você acaba de lançar mais um livro, uma experiência também diferente. Eu queria que você explicasse para a gente aqui. Ele está aqui comigo. Explica qual foi seu objetivo. É um livro com muito mais artístico do que a gente está acostumado. Explica para a gente qual foi o seu objetivo aqui. Eu não sei, eu gosto muito de fazer, não sei, de pensar o livro como objeto. Talvez porque eu tenho essa relação muito forte com ele, assim, como objeto, na minha infância. De pegar no livro. Pegar, e daí pensar em maneiras de ler diferentes. Convidar o leitor, assim, a ver de um jeito diferente, a manusear diferente. E aí, como parte disso, eu fiz esse livro, né, que é um livro de artista, assim, que a gente chama. Ele é todo impresso em serigrafia à mão. São 2 livrinhos, um chama O Amor Não É Matemático e o outro chama Geometria do Espaço Vazio. Não tem título. É desse jeito mesmo. É desse jeito, é um livro sanfona, assim. Aí você revela o final, sabe? E aí são 7 impressões, foi feito todo à mão. Fez sucesso. Esgotou já. No dia que lançou, no 5 de novembro, 6 de novembro. E aí minha ideia era brincar, assim, fazer um objeto mesmo. E eu acho linda essa coisa do livro com objeto, porque você pode ver o livro de várias maneiras, né? Mas você pode ver também com um objeto que você entrega para a pessoa vai na casa dela, aí ela vai mexer nele como ela quiser. Ela não vai ver na galeria, assim. Ela vai dobrar a página, ela vai cheirar para ver se tem cheiro de livro novo, ela vai, sei lá, colocar coisa dentro, dar para alguém, ler onde ela quiser. Então eu gosto de pensar no livro como objeto também. Então foi esse foi um pouco isso, mais como objeto, assim, mexa como você quiser, transforma em cartaz, sei lá. Agora, o seu terceiro livro, o meu terceiro você livro. volta ao estilo tradicional, não é isso? Eu gosto muito, né? Explica. Eu sei que você não pode contar muita gente, mas adianta pra gente o que você pode. Então, eu tenho esse problema, assim, muito forte, que eu tenho muita dificuldade de pertencer a um lugar, assim. Eu não tenho muita referência geográfica. Acho que quando era pequena me mudava muito com os meus pais. Depois eu morei em vários países e eu tenho uma angústia mesmo, eu acho, tipo, de encontrar um lugar onde, assim, eu gostaria de comprar um apartamento e ficar. Nunca me aconteceu essa rotina. Ainda, não sei como que vai ser. E aí, isso, durante o doutorado que eu fiz na Suíça, se revelou porque eu desenvolvi um interesse muito grande por um tema que era exílio. Então, meu doutorado foi sobre exílio, né? Aí eu percebi que não era uma questão que eu queria estudar cientificamente, academicamente, era uma questão minha. Então, o meu próximo livro é um livro que fala um pouco sobre essa sensação de despertencimento, como se manifestou isso, se manifesta ainda nas viagens que eu faço, assim, né? Em processos que eu faço, especialmente viajando, geograficamente. E tem previsão para sair? Então, ele está sendo diferente porque ele ainda é confessional em primeira pessoa também, está sendo feito em colaboração. A gente está estudando com um outro artista de Brasília, um homem, que é ilustrador e tem muita afinidade com o tema. E a nossa ideia é lançar ele em dezembro do ano que vem. E eu estou vendo, assim, pode ser que eu saia também do Brasil um tempo para poder escrever, assim. Em janeiro eu vou passar 1 mês e meio. E pode ser que a partir de maio também eu passe 6, 7 meses só escrevendo, assim, com ele. Ele passa um tempo lá desenhando, que ele desenha os negócios, enquanto eu escrevo. Mas é um livro diferente nesse sentido, que é muito confessional, né? Mas tem a participação de outra pessoa. Eu queria fazer como um processo colaborativo, ver o que a gente poderia descobrir através dessas 2 linguagens. Só que aqui não eu fazendo a ilustração, mas ele, que é mais a linguagem dele, e eu na escrita, assim. Como que a gente poderia encontrar, assim, num objeto só. Ok. Mariana, que pena que nosso tempo acabou. É um prazer receber você aqui. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, viu? Bom, isso foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo tem mais conversa. A gente fala novamente sobre literatura, dessa vez com o professor e advogado Rodrigo Chauvet. É 1 minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o advogado e professor Rodrigo Chauvet aqui comigo. Obrigado pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sei que você rodou bastante, morou em várias cidades aí ao longo da sua vida. Agora, que influência isso teve, Rodrigo, nas suas escolhas, nos livros, na faculdade? Como é que isso te moldou? Como você disse, eu me considero um pouquinho nômade, né? Eu nasci em Niterói, meus pais moravam no Rio de Janeiro.
onde fiquei até por volta dos 4 anos, fui para São Paulo, voltei para o Rio, depois, por volta dos 10 anos, o voo foi um pouquinho mais longo, fui para a cidade de Corumbá, um lugar que sou apaixonado, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, fiquei até aos 17 anos, fui fazer intercâmbio, morei um ano na Turquia, uma experiência incrível, voltei a Corumbá mais um pouquinho até ser aprovado no curso de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e aí voltei para o Rio. Depois tive uma experiência profissional interessante em São Paulo por 2 anos e voltei para o Rio em 2003, onde estou até agora. Quer dizer, a gente passa por cidades grandes, por cidades pequenas, um contexto no Brasil, um pouquinho no exterior. Eu acho que esses diferentes locais, essas diferentes culturas, sem dúvida te chamam para diferentes leituras, para diferentes mundos, e acho que essa trajetória aí certamente contribuiu com o hábito de leitura das mais diferentes linhas, dos mais diferentes autores. É óbvio que na adolescência, por já ter decidido, de certa forma, me encaminhar para o curso de Direito, até então eu pretendia seguir carreira diplomática, alguma coisa que ficou pelo caminho. Em certa medida, nesse momento, você começa a ler autores mais ligados à história nacional, ligados ao direito, mas acho que esse navegar por diferentes ambientes me permitiu lidar com diferentes literaturas, com diferentes autores. Você tem 3 livros publicados, a gente está aqui com eles e eu já vou começar falando sobre os livros então. O primeiro se chama Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade. Ele é organizado pelo José Ricardo Cunha e você escreveu um dos capítulos. Você contava a história aqui para mim antes da gravação. Conta aqui para todo mundo, como é que foi, como é que é a história desse livro? Então, José Ricardo Cunha foi meu professor na faculdade de Direito da UERJ, uma pessoa sensacional. Ele teve a ideia, no decorrer da faculdade, quando cursava a graduação, de montar um grupo de estudos em direitos humanos. E esse grupo de estudos tinha o objetivo primordial de checar, àquela altura, de que forma todas as normativas mundiais de direitos humanos eram aplicadas no Brasil. E a gente fez, no primeiro ano, no segundo ano, não me lembro, do grupo de pesquisas, uma investigação com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A gente criou um questionário e ia de porta em porta nos juízes para checar, pedir resposta àquele questionário para que pudéssemos entender de que forma aquelas normativas eram aplicadas no Brasil, detidamente no Judiciário do Rio de Janeiro. Um dos motivos que me fomentaram a criar um grupo de estudos, que hoje é o Grupo de Estudos de Direito Administrativo, de forma a também estudar temas que, de certa forma, impactam no nosso dia a dia, na nossa vida. O segundo está aqui comigo, Licitações e Contratações Públicas, Desafios, Polêmicas e Aspectos Relevantes. Esse aqui é o seu dia a dia. Eu acho que quem se predispõe a estar envolvido no ambiente acadêmico tem um dever natural, inerente à academia, de buscar publicar. É óbvio que a minha publicação ainda é muito embrionária, eu estou com 34 anos, acho que ainda tem muita gasolina para queimar, mas a ideia é levar a população em geral, as pessoas interessadas, o objeto da sua pesquisa, dos seus estudos e se expor para críticas, né? Eu acho que a publicação, ela mais do que expor o seu modo de pensar, as suas ideias, é se abrir para ouvir as críticas e aprimorar as suas ideias. Tem um efeito reverso, digamos assim, fundamental para quem publica. A gente se expõe como forma até de receber acréscimos para rever ou sedimentar suas posições. Acho que essa é a ideia. E sob o ponto de vista profissional, é óbvio que uma publicação daquele tema que a gente lida no dia a dia, ela é importante para você desenvolver os estudos e as suas experiências naquela área do saber que a tua prática te traz algumas nuances que a teoria só às vezes não te dá os inputs que a prática te dá. Então, quando você escreve algo que é a tua prática, talvez o resultado seja até melhor, mais rico. Acho que esse ponto é bem interessante. Bom, e a gente vai aqui para o terceiro livro, o seu livro mais recente, e é aquele comentário que você fez, né? Você participou daquele grupo de estudo e agora deu origem, coordenou um grupo de estudo aqui. O livro se chama Aspectos Jurídicos do Transporte Aquaviário de Passageiros. É um tema muito pouco falado, não é isso? Esse é a cereja do bolo. Eu não tenho conhecimento de um livro robusto, digamos assim, da forma que a gente conseguiu produzir sobre esse tema. Eu só queria voltar um pouquinho para falar um pouquinho da história de criação do livro. Em 2014, eu fundei o Grupo de Estudos de Direito Administrativo, GDA,
É um grupo que congrega professores, alunos, enfim, pessoas interessadas, não apenas advogados, embora hoje 90% dos nossos integrantes sejam de pessoas vinculadas ao direito. A ideia é abrir, é sair da caixinha, fazer o grupo mais multidisciplinar possível, de forma a lidar com outros pontos de vista sobre determinado tema. Fato é que lá em 2014 a gente buscou lidar sobre temas variados ligados ao direito administrativo. No final do ano, a gente chegou à conclusão de que seria melhor aprofundar em um tema específico, para ir mais a fundo nos estudos, com uma perspectiva sempre de trazer proposições, sugestões sobre aquele tema estudado. E aí decidimos estudar o transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro, a partir de um dilema muito pessoal, te confesso. Por ter vivido, não vivi em Istambul, mas quando morei na Turquia, morei próximo a Istambul, por conhecer outras cidades, Nova York, não conheço Sydney, mas é uma cidade que tem uma geografia voltada para o transporte aquaviário, a gente se incomodava bastante com a pouca exploração do transporte aquaviário de passageiros na Baía de Guanabara e nos municípios que circundam o Rio de Janeiro, na região metropolitana. Falou, poxa, a gente podia investigar a atual concessão de transporte aquaviário no Rio de Janeiro para entender quais são os problemas, quais são os obstáculos, o que está acontecendo, se isso de fato poderia ser mais propagado, mais difundido. E aí veio a ideia do tema. No início, muita gente do grupo achou, nossa, mas não tem nada escrito sobre isso, como que a gente vai conseguir produzir um livro? E acho que isso foi a fagulha, isso que nos incentivou. Quer dizer, já que não tem nada escrito, vamos lá investigar, vamos ver o que está acontecendo. Criamos os subtemas. Àquela altura, o professor André Sadia, um amigo, um grande acadêmico que hoje coordena o grupo comigo, ingressou no grupo. 2 pessoas apresentam um seu subtema em formato de seminário, com discussão, com debate, e a partir daí, aquela pessoa que apresentou tem a obrigação de escrever um artigo sobre aquele tema. No final do ano, né, a gente está fazendo isso esse ano novamente, só que sobre saneamento, que foi o tema de estudos em 2016. Ano que vem a gente lança um livro sobre saneamento. Então, no final do ano, eu e o professor André Sadia fazemos uma espécie de compilação do material. A ideia é que não sejam artigos esparsos, a ideia é que os artigos conversem entre si e formem um livro, uma obra única, digamos assim, concatenada, e esse foi o resultado. O livro ficou pronto, foi lançado em julho, agora de 2016, num seminário bem interessante na sede da OAB do Rio, onde a gente conseguiu levar representantes da Secretaria de Transporte, da agência reguladora, da concessionária, acadêmicos, juristas, enfim. E a situação, o momento da discussão da concessão de transporte aquaviário no Brasil, no Rio em especial, fez com que o livro ganhasse importância. A gente estava conversando mais cedo sobre o dilema que existe hoje nos problemas na concessão lá no Rio. Então, isso fez com que a gente passasse a ser envolvido nas discussões no âmbito executivo, no âmbito da agência reguladora, como forma de tentar levar algumas ideias do livro. Como eu te disse, o grupo de estudos, o GDA, tem um caráter muito propositivo. A gente quer trazer contribuições. Por isso que, como a gente estava conversando mais cedo, eu não vejo esse livro meramente do ponto de vista profissional. É um livro que tem um quê de cidadania, e essa é a cara do nosso grupo de estudos. É eu tentar enxergar para um determinado setor da sociedade ou da nossa vida, tal qual o segmento de mobilidade, o segmento de transporte, investigar aquilo ali, ver o que há de bom, o que está funcionando, e certamente tem coisas boas, tem coisas funcionando, mas tentar trazer proposições, tentar apresentar alguns cenários para melhorar aquele segmento. E que proposições são essas? Eu vou te dar um exemplo muito claro, muito atual. A atual concessão do Rio de Janeiro, ela é de 1998. Então, a gente precisa dar um desconto, porque o modelo regulatório da década de 90 era diferente do que a gente tem hoje. Então, para ser bem objetivo, previu-se uma concessão, por exemplo, com exclusividade. Existe apenas um operador, uma concessionária única para lidar com o transporte aquaviário de toda a Baía de Guanabara. Ok, isso do ponto de vista econômico, eventualmente de uma economia de escala, pode ser justificável, mas é uma coisa que a gente coloca em xeque. Até que ponto, sobretudo num cenário em que o Estado precisa gerar novos investimentos, por consequência gerar emprego, trazer recursos, aumentar a arrecadação, por que não pensar num modelo de não exclusividade, de uma lógica de prestação de serviços públicos a partir de um cenário de competitividade? Isso poderia, em tese, pelo menos, fomentar a criação de novas linhas. E aí eu me refiro novamente a Istambul, Nova York, Sydney.
onde as baías, os rios, enfim, que circundam ou que estão no centro dessas cidades, são ligados em vários pontos por várias linhas, dezenas de linhas de transporte, não apenas com embarcações grandes, mas com ferries, com embarcações menores, com overcrafts. Por que não trazer isso para o nosso cenário, fazendo com que o transporte aquaviário seja muito mais difundido, muito mais explorado? Eu acho que esse é talvez o nosso grande objetivo, mostrar alguns pontos que possam fazer com que o transporte aquaviário seja mais um modal que possa contribuir com a harmonia do segmento de mobilidade, sobretudo nas grandes cidades. Eu perguntaria justamente isso. O objetivo de vocês, que escreveram aqui, é que essas ideias sejam implementadas. Sem dúvida alguma. A gente tem tido, como eu disse, reuniões e discussões com órgãos que decidem com pessoas capazes de criar novos modelos para esse segmento, porque eu tenho uma angústia pessoal. Certamente vocês conhecem municípios, tal qual o município de São Gonçalo, próximo ao Rio de Janeiro, onde pessoas ficam 2, 3 horas, 4 horas do seu dia, porque só tem como opção o transporte rodoviário. E você tem uma baía que poderia ser usada para ligar as pessoas das suas casas ao seu local de trabalho. Por isso que eu digo que tem um aspecto muito de cidadania nos nossos estudos. A gente quer pensar o direito administrativo que está presente no dia a dia de todos nós como forma de melhorar o dia a dia do cidadão comum, aquele que está ficando preso no engarrafamento, aquele transporte que está gerando mais poluição, sendo que eu tenho opções, e é isso que a gente tenta mostrar nesse livro. Para terminar, era um tema comum, todo mundo tinha essa curiosidade, mais que essa curiosidade, essa intenção de melhorar a cidade e esse transporte aquaviário? É um grupo muito forte e com essa pegada de cidadania muito viva. Eu acho que é um pouco do momento que a gente vive no país, né? Você se levantar da sua cadeira para participar de forma um pouco mais ativa da vida social, pensar um pouquinho mais coletivo do que individual. E a gente conseguiu, acho que, transparecer um pouquinho isso nesse livro. Rodrigo, é isso. Muito obrigado pela sua presença, pelos detalhes aqui do livro e por ter vindo do Rio até Brasília para conversar aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço, foi um prazer enorme participar do programa. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.